Paz em Cristo a todos. Deus abençoe em nome de Jesus. Sejam bem-vindos aqui para mais uma live no seu canal Coluna de Betel, a Porta do Céu. Deus abençoe você, a sua casa e toda a sua família. Bom ter você aqui conosco. Nesse trabalho que Deus colocou, confiou a nós. Falar a palavra de Deus, anunciar o reino de Deus. Jesus disse que temos que anunciar a morte do Senhor até que Ele venha. Então vamos meditar na palavra de Deus aqui no capítulo de número 3 da carta de Paulo aos Filipenses. Abram comigo o capítulo 3 da carta de Paulo aos Filipenses para a nossa meditação nessa noite. Versículo 1. Quanto ao mais, irmãos meus, regozijai-vos no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas. E é segurança para vós. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, pois a circuncisão somos nós que servimos a Deus em espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Ainda que eu também poderia confiar na carne, se algum outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, considerei-o perda por causa de Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem sofri a perda de todas estas coisas e as considerei como refúgio, para que possa ganhar a Cristo e seja achado nele, não tendo justiça própria que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Desejo conhecê-los e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para ver se, de alguma maneira, possa chegar à ressurreição dentre os mortos. Muito bem, meus amados, nós temos aqui essa bonita declaração do apóstolo Paulo. Eu começo a olhar as declarações, as cartas de Paulo, desde Atos dos Apóstolos. Eu começo a pensar nos apóstolos de hoje, nos apóstolos
passados, 12 que Cristo escolheu, com exceção de Judas Iscariotes, mas depois de Judas vem esse moço aqui, esse apóstolo Paulo. Porque hoje não há mais como ter apóstolo como naquele tempo? Por que não tem mais hoje como ter apóstolo como naquele tempo? É simples. O apóstolo Paulo, ele mesmo escreveu em Atos dos Apóstolos que haveria na igreja corrupção, lobos cruéis, haveria de invadir a igreja. E o que é o lobo? O lobo é aquilo que tira sorrateiramente e não dá satisfação, aquele que suga, aquele que pega sorrateiramente o que é dos outros. Assim é o lobo, né? Então, o apóstolo dizia isso a respeito da igreja que ele estava ensinando. Não era essa aqui, porque essa aqui foi ele que fundou. Fazia parte também dessa mesma aqui. Não que não era no que diz respeito a um contexto geral, mas no momento que ele lá estava, essa aqui ele estava fundando ainda, mas ele já profetizava que no futuro, depois da partida dele, haveria de acontecer tudo isso com essas igrejas. Por quê? Porque os homens iam se corromper. Os líderes das igrejas iam se corromper. E hoje, nós olhamos as pessoas dentro das igrejas, os líderes das igrejas, os pregadores, os apóstolos, os pastores, como eles estão? Qual é o comportamento dessa gente dentro da igreja? A igreja, os líderes da igreja arrumaram alguma coisa dentro das igrejas para eles não se comprometer com a vida do cristão, para eles ensinar e fingir que está ensinando o que é justo, o que é verdadeiro, e o crente fica ali dentro, e aliás tem aparência de que é verdadeiro, tem aparência de que é correto o que eles estão ensinando, mas na verdade não passa de interesses próprios e de um outro evangelho. Por isso, meu irmão, você, eu e todos nós precisamos ter muito cuidado ao ouvirmos as pregações que há por aí, os ensinamentos que há por aí. O apóstolo, esse mesmo aqui, Paulo, ele profetizou na carta de Timóteo que iria invadir a igreja, e por que não a religião de uma forma geral em todo o mundo, doutores, curadores, que dizia ser operadores de milagres dentro da igreja. Há milagres dentro das igrejas hoje? Há sim, queridos, dentro das igrejas. Mas os milagres que se vê na igreja hoje, por experiência própria e sem medo de pecar e errar, é a mesma coisa que se vê na macumba. É a mesma coisa que se vê no catolicismo romano. Não tem diferença nenhuma. Hoje, dia 12 de outubro, dia consagrado por o militar, o ex-presidente João Batista de Figueiredo, dia das crianças, dia de Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Quem é ela? Eu as conheço. Posso dizer livremente, sem medo de errar, quem ela representa. Então, hoje a maioria vai dizer, Nossa Senhora me curou, Nossa Senhora me curou. Que senhora foi a que curou? Você só vai saber qual foi a senhora que curou, porque você não quer entender a Bíblia, e você não quer ouvir a Bíblia. Você só vai entender quem foi essa senhora, que senhora foi essa, no dia do trono branco. Tarde demais, você já está condenado. Muita gente, se não se arrependerem a tempo e vir a Cristo, para que Cristo possa perdoar os seus pecados, é isso que vai te acontecer. Então, o Evangelho de Jesus Cristo não é coincidência, não é aparência, não é
um livro comum que está escrito palavras bonitas. Não é uma mensagem teológica de um pastor, de um escritor. Não é nada disso. A palavra de Deus que está dentro desse livro chamado Bíblia é a revelação divina. É o caráter de Cristo para o nosso caráter. E você precisa se conscientizar de que manchou esse caráter aqui, vai ser manchada a sua vida. E quando é que nós manchamos isso aqui? Quando nós pegamos o Evangelho para falar o que nós pensamos, o que nós queremos, ou o que achamos. Eu já vi pastores da Assembleia dizer para mim que eu quero uma Bíblia só para mim. Esse privilégio eu nunca vou ter. Aliás, ninguém tem, né? Qual homem tem o privilégio de Cristo escrever só uma Bíblia só para ele? Isso não existe. Escreveu isso aqui por graça e misericórdia. Deixou essa aqui para nós por graça e misericórdia. Porque não merecíamos. E não merecemos. Quem merece a palavra de Deus? Ninguém. E quem tem a palavra de Deus? Aquele que se implora a Cristo e pede, Ele dá. Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Quem diz isso? O apóstolo Tiago. Ele dá liberalmente, mas com um preço. Qual é o preço? Buscar, confiar, crer e determinar que vai falar o que está dentro dela. Não o que quer o assembleano, não o que quer o batista, o metodista, o apóstolo, o testemunha de Jeová, o católico, o adventista, não o que eles querem. Não o que eu quero, o que Cristo quer. Porque o que Cristo quer tem efeitos positivos para a eternidade do pecador quando se arrepende. Então, Paulo está dizendo aqui: quanto ao mais, irmãos meus, regozijai-vos do Senhor, não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Para quê? Você não esquecer de que está escrito. Você não esquecer do que Cristo diz. Paulo diz aqui: acautelai-vos dos cães. Aqui está eles. Quem? Os cães. É aquele que esquece a palavra. Ele vai dar a mensagem, hoje ele dá a mensagem que ele idealizou e preparou. O Espírito não sabe nada. Ou melhor, o Espírito sabe tudo, mas não encaminhou nada daquilo para ele. Ele fala o que ele preparou teologicamente. Você vai conversar com os pastores, a primeira coisa que eles falam: eu fiz teologia. Eu não fiz nada. O que eu fiz foi pedir a Deus: tem misericórdia, me dá a tua palavra, porque eu a amo. Minha vida está centrada nela. Tua palavra é a minha vida. Tirou a tua palavra de mim, tirou a vida. Deus me concedeu, pela sua graça e misericórdia, o pouco que eu recebi. Eu digo pouco, mas para mim, analisando, não tem valor calculado. É incalculável o valor que Deus passou para mim na sua palavra. Nunca mereci o tipo de pessoa que fui. E nunca imaginei que deixaria tudo como macumba para estar aqui pregando o Evangelho. Mas deixei. Cristo é graça e misericórdia. Cristo é perdão e amor. Para quem se achega a Ele se arrepende. Como esse moço aqui, apóstolo Paulo. Ele diz aqui: acautelai-vos dos cães. Os cães falam. O homem que é considerado por Paulo como um cão. Ele fala. E o que ele fala hoje, amanhã, ele já nem sabe se falou. Ele vomita. Ele joga fora. E ele volta para comer o vômito. Desculpa.
Ele volta para comer o vômito. O que é isso? Falar de novo as mesmas coisas para atrair as pessoas assim. Mas conversão, nunca. Paulo diz assim: acautelai-vos dos maus obreiros. Maus obreiros está aí. Igreja completa de maus obreiros. 99%. Hoje, das igrejas que se diz pentecostais, atitude de maus obreiros. Quando chega um obreiro que tem a verdade para falar para eles, eles vão para a carne. Eles querem briga. Eles arrumaram jeitinhos para que o povo fique do lado deles, como os políticos, né? Mesma coisa. Eles arrumaram aquele jeitinho para que as pessoas fiquem do lado deles e eles fazem das pessoas o que eles querem. Manobra dentro da igreja. Domina as pessoas dentro da igreja com uma falsa salvação. Com uma falsa salvação. O que é uma falsa salvação? É o que nós estamos vendo por aí nas igrejas, irmãos. Obreiros misturados com a política, pastores políticos, deputados políticos que são pastores. Falsa salvação. Falsa crença em Cristo Salvador. Ele pode ter fé em qualquer Deus, mas o Salvador não está envolvido nisso. Por quê? Porque essas coisas não se misturam com a salvação divina. A idolatria, o amor do dinheiro, o paganismo romano não se mistura com a igreja divina, a igreja de Deus, a igreja de Cristo. Paulo está dizendo aqui, falsos obreiros, falsa circuncisão. O que é uma falsa circuncisão hoje? Se alguém disser que está circuncidado, foi circuncidado a tal tempo, agora, depois de Cristo, é uma falsa circuncisão. Por quê? Porque não existe mais, ainda tem judeus que faz isso, que são circuncidados. Ainda tem alguns deles, será? Com certeza. E o que é isso? Uma falsa circuncisão. Por quê, irmãos? Porque a circuncisão foi a principal lei que foi tirada. A circuncisão era transitória. Era aquilo que Paulo disse, é transitório, até Cristo vir morrer pelos pecadores. Depois que Cristo vem, morre pelos pecadores e ressuscita e vai morar na glória com o Pai, está lá até hoje e eternamente, o que acontece? Essa circuncisão não existe mais. E é por conta dessa circuncisão que os pastores hoje pegou os mandamentos, pegaram a lei e os mandamentos e lançaram fora. Diz que não existe mais leis e mandamentos. E acusa esse moço aqui, chamado apóstolo Paulo, como também Jesus e os outros apóstolos e Moisés. Eles pegam isso para tirar proveito. Por quê? Porque obedecer mandamento não é brinquedo, meu querido. Não é. Mas a realidade é uma só. Se não obedece os mandamentos, não tem parte do reino de Deus. Não entram. Não pertencem. A falsa circuncisão hoje é como o falso batismo. Circuncisão era dado como aliança, um pacto de Cristo, de Deus, com a linhagem de Israel, e o estrangeiro que chegasse em Israel,
para pertencer à linhagem de Israel, fosse comprado por dinheiro ou qualquer coisa parecida, tinha que passar por esse processo de circuncisão, ser circuncidado para pertencer ao reino de Deus. Se não, pertencia à linhagem de Israel. Mas Israel era apenas uma promessa. Deus operava em Israel pela promessa que ele tinha feito a Abraão, Isaque e a Jacó e aos seus profetas. Então os profetas agiam na presença de Deus para Israel prosseguir com os reis e os líderes de Israel, obedecendo aos mandamentos e às vezes e cumprindo essa lei que teria fim quando Cristo viesse para morrer na cruz. Por quê? Porque o pagamento da dívida que Satanás tem com a humanidade era preço de sangue. Se não houvesse derramamento de sangue, Cristo não viria ao mundo. Ou melhor, a humanidade não seria salva. Se Cristo não vem ao mundo para morrer e derramar o seu sangue pela humanidade, a humanidade não teria salvação, irmãos. Nem Israel. Israel estava salvo, todo Israel estava salvo coisa nenhuma. Não tinha ninguém salvo na nação de Israel. Tinha obediência aos mandamentos e todos aqueles que não obedeciam eram condenados. Então, o povo de Israel que morreram antes de Cristo, as pessoas em Israel que morreram antes de Cristo, estão dentro do plano de salvação. Toda a humanidade está dentro do plano de salvação, queridos. Mas os filhos de Israel, antes de Cristo, que não obedeciam aos mandamentos, estão condenados. Morreram condenados, não tem conversa. E os crentes de hoje, o Israel de hoje, que não obedeceram os mandamentos, está condenado, não tem conversa. Então Cristo vem, a operação que se fazia no membro da criança, o sangue do prepúcio, acabou. Por quê? Porque o sangue foi derramado na cruz, o de Cristo, para nos comprar. O que resta então? Uma nova aliança. Feita uma nova aliança. E qual é a nova aliança? Difícil de suportar. Abram comigo em Romanos, mais uma vez, para você ver esta nova aliança. E como eu faço para cumpri-la? Sem obediência, queridos? Não tem jeito. O Paulo está dizendo aqui, no versículo de número 5, capítulo de número 6, e o versículo de número, eu vou ler 1. Que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Ele responde, capítulo, versículo 2, de modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Aqui está a nova aliança, queridos. Cristo morreu por você e por toda a humanidade. Eu vejo a maior ignorância do ser humano hoje, do pregador hoje, porque pega Romanos 11 para dizer todo Israel vai ser salvo. Que ignorância! Esse Israel genocida que daí? Ser salvos? Os outros que eram dono da promessa não foram. Esses vão ser. Que rejeitou o Messias, rejeitou o Filho de Deus. E vocês querem dizer que a nação de Israel é a nação santa hoje? A nação de Israel hoje é uma das mais pagãs e a que mais provoca abominação contra Deus na terra hoje, sem medo de errar. Estou dizendo isso biblicamente falando. Os seus atos injustos contra Deus é provocante contra o Filho de Deus, é abominável contra o Filho de Deus, porque morreu por eles, veio para eles e eles rejeitaram. E vocês acreditam que é uma nação abençoada?
Ô crente, vai se converter, por favor. Vai ler Bíblia, que é o mais importante. Aí estão as revelações. E quem é Israel de Deus hoje, irmão? Não existe mais nação israelita para Deus hoje. Existem as nações na terra hoje, de toda a raça humana. Israel hoje é ímpio. Circuncisão acabou. Se não nascerem de novo e se arrependerem e vir para a nova aliança, estão condenados todos os israelitas e não tem como fazer. Para que sejam salvos, tem que se arrepender, nascer de novo, se emendar a Cristo e atos de justiça de uma nova criatura em Cristo Jesus, tem que praticar. Não tem saída. Não adianta. E quem é Israel hoje? Aquele que se arrependeu, se tornou igreja, hoje é o Israel de Deus, que somos todos nós. Fomos batizados na sua morte. Quando Cristo morre pelos meus pecados, Ele me circuncida. Eu não preciso fazer mais a circuncisão. Ele me circuncida. A lei acabou. Entra a circuncisão feita por Cristo. Ele se circuncidou por toda a raça humana, que se arrependem e que nascem de novo. Dessa sepultura para enterrar o meu pecado, eu desço as águas do batismo para fazer memória do que Ele fez, morrendo pelo meu pecado. Olha aí o Paulo dizendo. E essa confissão declara que eu verdadeiramente nasci de novo. Não fiz um falso batismo como está por aí. Batismo, querido, é aliança de vida com Deus e morte para as coisas desse mundo. Por isso Paulo está dizendo, acautelai dos falsos profetas, dos falsos obreiros. Ele diz aqui o versículo de número 4, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte. O batismo, querido, é a aliança. Então, como é que o ladrão da cruz foi salvo? Como é que fulano de tal foi salvo? Você vai saber como é que o ladrão da cruz foi salvo. Você vai saber. Eu já estou prometendo faz anos que eu vou falar dele aqui. Desses dois ladrões que estão lá na cruz, que foram para a cruz com Cristo, e que causa polêmica em toda a religião, toda a humanidade. Vejo tantos filmes, Mel Gibson, aqueles filmes de outros, que declara o ladrão da cruz pedindo perdão não, confessando perante Cristo, aquela história lá que está em Lucas, aquele relato lá de Lucas, confessando aquilo ali. E nós veremos a fundo isso aí. Paulo está dizendo aqui, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que o corpo, ou melhor, para que como Cristo ressurgiu dentre os mortos pela glória do Pai, assim andamos nós também em novidade de vida. Uma nova criatura. O pastor, a camisa que ele usa é do seu time. O pastor, de vez em quando, toma uma cervejinha. E já tem a gospel, né? Eles querem que o Espírito Santo seja derramado. Nessas igrejas, irmãos, alguma exceção talvez de um obreiro que está lá, tá? Pode ser. Mas esses pastores que eu vejo hoje em redes sociais, não tem um. Não tem um, pela experiência que tive com o Espírito Santo, não tem um que está derramado o Espírito Santo na vida deles. Não tem um. Esses apóstolos que estão, não tem um. Se isso é um julgamento, estou fazendo um julgamento. Encara como você quiser. Mas, biblicamente falando, digo a verdade em Cristo Jesus, não minto, não tem um. O Espírito Santo não é cão
para viver em falsos obreiros. Não existe. Aí ele diz aqui, ó, o apóstolo Paulo. O 6º. Pois sabemos isso, que o nosso velho homem foi com ele crucificado para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de não servirmos mais ao pecado. Nosso velho homem, né, mulher? Aquele seu batonzão vermelho, aquela sua barriguinha de fora, né, irmãzinha? E aquela saia apertadinha que você chegava na frente do pastor, que você chega na frente do pastor, você assenta ali e cruza a perninha com aquela saia, não é verdade? E essa sua roupa escandalosa que você usa aí, né, o levita, o gospel, o cantor gospel, não é essa que você anda, chega a estar arrochadinho, não é essas aí? Seus lascivos, é o que vocês são. E você gosta, né, pastor? Aí você derrama uma unção na hora de pregar, que você grita, que você sapateia, que você rodopia, que você faz tudo, né? Irmãzinha tá lá, não? Não é assim? Não é assim, irmã? Você sobe lá no altar para pregar, né? Aqueles brincão bonitos. Se for de ouro, melhor ainda, né? Batendo aqui em cima nos peitos, embaixo, não? Aquelas correntonas por cima da roupa assim, né? Não é isso? Que lindo, não? Afinal de contas, Steph fez, né? Steph fez, né? Você vai ver qual Steph fez isso, hein? Os cães é que sabem da carne dela, não? Lá nos dias de Elias. Então, ele está dizendo aqui, pois sabemos isso, que o nosso velho homem foi com ele crucificado. Esse é o velho homem que você trazia e que você trouxe de lá. E o pastor chega aqui na igreja, os pastores arrumaram tanta coisa para poder trazer o povo como massa de manobra para eles, como por exemplo, que adianta a mulher vestir uma saia, mas a língua é deste tamanho. Então deixa de usar saia. E as irmãs amam isso, né? Está cheia de vaidade, tadinhas. Não se converteu, não morreu para as coisas desse mundo, não é nova criatura. Vai na conversa do cão, do falso obreiro, e vai seguir achando que está em Cristo. Esquece. Irmãos, me fizeram uma pergunta esses dias. Irmão, a pergunta que a pessoa me fez, irmão, eu fui para a igreja e confessei a Jesus. Se eu sofrer um acidente, morrer ali, naquele acidente, eu estou salvo? Não está, viu? Se alguém pensa assim, eu já vou declarar isso biblicamente falando, que não está salvo. Por que não está salvo? Porque não passou pelo processo de novo nascimento. Já foi circuncidado? Que circuncisão? A circuncisão que Cristo fez por você na cruz do Calvário. Qual é a circuncisão? Morrer para as coisas desse mundo. Essa é a circuncisão do crente hoje. Morrer para as coisas desse mundo, fazendo uma nova aliança pelo sangue de Jesus e entendendo que essa lei da circuncisão de Israel já acabou. Ele não precisa mais desse sacrifício. Ele é uma nova criatura. Ele morreu para as coisas desse mundo e agora ele faz o pacto. Qual é o pacto? O batismo nas águas. Submerso, mostrando que Cristo morreu e ele também está morrendo para as coisas desse mundo. Se não tem isso, não tem salvação, querido. E isso não é para fé, para ser feito, como está sendo feito nas igrejas por aí. Um exercício comum, isso não existe. Tem gente batizando e fumando cigarro. Tem gente batizando e tomando cerveja. Tem gente batizando e endemoniado ainda, sem ter sido liberto. Tem gente fumando, fazendo contrabando. Tem gente batizando, fazendo contrabando. Tem gente fumando estelionatários. Está cheio. Não diz que a direita é do Senhor? Aí. Tem gente fazendo tudo isso e dizendo que está salvo. Se morrer, morre sem Cristo. Mas o batismo não salva.
Eu não tenho tanta certeza se o batismo não salva, porque quem salva é Cristo. Mas eu tenho certeza absoluta que Cristo sem o batismo não salva. Porque é a aliança do seu sangue, queridos, não tem jeito. É a aliança da sua morte, não tem saída. Sim, mas a pessoa foi um acidente. Tudo bem que foi um acidente. Mas se Cristo permitiu que ele morresse daquele jeito, é porque ele não pertence a Cristo. A sua salvação não está garantida. Ele não vai se converter. Cristo conhece o coração, sabe que ele não vai nascer de novo, sabe que ele vai ficar na igreja para fazer isso, como está a maioria aí dentro da igreja. Não vai ter salvação. Mas Satanás veio e ceifou a vida de Satanás, não ceifa a vida de ninguém. Satanás não mata ninguém na terra. Ah, que isso? Satanás não tira a vida de ninguém. Tira não? Não. Mas eu digo para você que Satanás está tirando a vida de toda a raça humana. Mas como é que pode ser isso? Eu te explico, queridos. O dono da vida é Cristo Jesus. O autor da vida é Deus. Satanás atenta para destruir uma vida, para tirar a vida de uma pessoa, como atentou para tirar a minha tantas vezes. Jesus disse, não. Tira não. Não tira mesmo. Só morre quando Cristo quer. Quando Ele entrega. Aí Satanás vai lá, barbariza tudo e mata a pessoa. Aí é outra história. Não morre ninguém nesta terra, nessa raça humana, sem a permissão de Deus. Satanás não tira ninguém sem a permissão de Deus. Ele mata toda a raça humana, com a permissão de Deus. Sem ela não, querido. Então, se a pessoa morreu assim, sem ser batizada, Deus o permitiu, a pessoa está condenada. Porque há tempo para tudo. Há tempo para tudo. Observe Cornélio, observe Filipe, no capítulo 8 de Atos dos Apóstolos, encontrando com o etíope, para serem batizados, para não serem condenados. Quem crer e for batizado será condenado, ou quem crer e for batizado será salvo. E quem não crer, serás condenado. Crer, querido, não é só falar. Crer é morrer para este mundo. Você é político, você é torcedor de time, de político, você ama a política, você ama o seu deputado, o seu vereador, você abraça o seu pastor político, o seu deputado político, que está dentro da sua igreja como pastor, como bispo, como... Você é idólatra, querido. Você não nasceu de novo. Você tem que nascer de novo. Você veste a calça do jeito que o mundo manda, minha querida. Você vive na forma do mundo. Você não é uma nova criatura. Vai ser condenado, não adianta. Não esqueça que havia 10 virgens. Só 5 eram prudentes. Só 5 foram salvas. Não esqueça que Jesus diz como foi nos dias de Noé. Ouviram e não se arrependeram. Quando a chuva cai, Noé entra para a arca. Deus põe Noé dentro da arca. Não foi nem Noé que entrou, Deus jogou ele para dentro. Vai, Noé, entra. Noé entrou na arca com a sua esposa, seus filhos, suas noras e os animais que Deus tinha levado para conservar a criação na terra. O resto pereceu. Fica brincando com Deus não, queridos. Não fica brincando com Deus não. Jesus disse, irão a eles, ou melhor, irão a ele todos eles, os que expulsaram demônios, os que fizeram isso, que fizeram aquilo. Senhor, a minha igreja tinha 5 milhões de pessoas. Senhor, a minha igreja tinha isso. Senhor, eu defendi a política. Senhor, eu defendi isso. Eu fiz isso, aquele Jesus dizer para eles o quê? Malditos para o fogo eterno, eu não te conheço. Vocês brincam de igreja porque vocês querem. Vocês brincam de evangelho porque vocês querem. Vocês brincam com a palavra de Deus porque vocês querem. Mas a palavra de Deus não dá margem para ninguém fazer isso. Paulo disse aí em Filipenses que nós lemos: o que eu fiz para ganhar a Cristo?
Você saberá no nosso próximo vídeo. Ore comigo. Senhor meu Deus e meu Pai, muito obrigado pela sua palavra, pelo seu amor, por sua graça, por suas muitas misericórdias. Obrigado, Pai, pela vida da minha nação, do meu povo, pela minha terra, Brasil. Terra boa. Senhor, se eu tivesse conhecido Canaã, aquela Canaã que Israel não entrou, e eu conhecesse o Brasil, eu ia comparar o Brasil com Canaã. No que diz respeito lavoura, plantação, uma terra maravilhosa, uma terra excelente, mas uma terra que dirigentes corruptos, empresários corruptos, que destroem a tua criação, as nossas matas, as nossas florestas, por interesses que não precisam. Tu és Deus, tu fazes todas as coisas. Por isso, Deus, eu sei que um dia o Brasil, em breve, antes que teu filho volte para buscar a tua igreja, o Brasil virará deserto. Por que deserto? Tudo verde. Mas a sua terra não produz mais nada. É o que o Senhor vai fazer com a humanidade, por causa da desobediência e da corrupção deles. Terra de políticos corruptos, que não pratica lei para o bem da nossa terra, é só falácia, é só evento daqui, reunião dali, fala de lá, fala de cá, ministro daqui, ministro de lá, que cuida disso e não cuida nem do nariz deles mesmos. E a corrupção só destruindo. Mas a nossa terra é maravilhosa. O teu povo, Pai, é um povo maravilhoso. O povo brasileiro é um povo maravilhoso. Que pena que nós temos governantes dessa forma. Pena que nós temos autoridades que comandam as leis dessa forma. O nosso povo corrompe por causa deles. Os nossos jovens estão corrompendo por causa deles. Tínhamos condição de ser uma das melhores, se não uma das primeiras nações do mundo em todos os sentidos. Mas o que nós temos hoje? No meio das nossas autoridades, o que nós temos hoje? Qual é a cultura que essa gente política passa para a nossa nação? Que fruto dá para tirar e que exemplo tem a nossa juventude, o nosso povo, que eles nos deixam? O nosso povo brasileiro vive do seu caráter. Felizmente não se espelham neles, porque se espelhasse neles, o que seria da nossa nação? Obrigado, Deus, por tudo. Pelo meu povo Brasil, pelo meu Brasil. Que tu abençoa a minha terra, que tu abençoa a nação brasileira, pois bendita é a nação cujo Deus é o Senhor. Que o Senhor há de abençoar o homem do campo, o lavrador, o agricultor, o pecuarista, que o Senhor há de abençoar, meu Deus, a nossa juventude. Porque para o Senhor não importa, até aquele que está lá no presídio, tu diz que o padecido preso quando estivesse preso com eles. Aquele que estão no asilo desprezado, aqueles que estão aposentados e que os políticos andam galopando em cima deles para ganhar dinheiro, como o INSS. E suga. É a sanguessuga dos pobres. Mas tu és justo, Deus. Tu haverá de fazer justiça ainda. Pai Santo, obrigado por tudo. Obrigado pelo teu filho querido e amado. Ah, que Jesus gostoso e maravilhoso é o teu filho, Pai. Obrigado por ter morrido na cruz por nós, Jesus. E como se não bastasse, o Senhor ainda nos dá essa palavra. Esse pão maravilhoso. Deus, que Deus há como tu, que perdoa a iniquidade de um homem igual a mim,
Obrigado, Deus, porque outro não há. Abençoa a nossa nação, sara a nossa terra. Abençoa a juventude brasileira, os velhinhos, Pai. Os aposentados, os que estão no leito de dor. Esse meu irmão que está em cima do muro, tira ele. Essa minha irmã que está indecisa, que está dentro da igreja em busca de promessas que são falsas. Pode até ser positiva para essa vida, para essa terra, mas para a eternidade é falsa, só está contribuindo com condenação e nem percebe, Senhor. Porque os seus líderes, os seus cães, os seus falsos obreiros estão lá para levar eles à destruição, encher eles de bens materiais para essa vida, porque esse é o caminho que eles estão tomando. E quanto mais bem materiais nessa vida, mais fogo no lago sobre os lombos deles. Por isso, Pai, tenha misericórdia da tua igreja, tenha misericórdia de nós. A mim me dê graça para te servir todos os dias da minha vida. Abençoa minha família, abençoa os meus irmãos e os meus seguidores, os que estão nesse canal, que tu possa prosperá-los e fazê-los convertidos a ti, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão. Até o nosso próximo vídeo. Fique em paz.